Olá, mamães e papás! Hoje vamos conversar sobre o desfralde. For Baby's Brain. Então, não sei se já repararam, mas ultimamente parece haver uma pressão enorme para as crianças deixarem as fraldas rápido, cedo, com ideias curiosas como o verão parece ser uma boa ideia para deixar as fraldas, ou não sei, se calhar as fraldas de facto estão a ficar muito caras e nós precisamos que os bebés deixem de usar fraldas rapidamente. Mas, na verdade, o desfralde é um marco muito sensível do desenvolvimento dos bebés. Não é, assim, a coisa mais simples à face da Terra e não pode ser propriamente ensinado. Ou seja, as crianças largam as fraldas, nós não tiramos as fraldas às crianças, nomeadamente quando elas não estão preparadas, que é o que acontece na maior parte das vezes, por exemplo, quando em algumas creches se decide que vamos desfraldar os bebés todos e muitos deles têm diferenças de idade de 2, 3 meses, o que é complicadíssimo em termos da maturação que elas possam já estar a fazer das competências essenciais para poderem largar as fraldas. Então, o que é que acontece no desfralde? O desfralde depende de 3 áreas do desenvolvimento e elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo de forma mais ou menos previsível. Como uma criança não começa a correr antes de andar, então há momentos para cada uma destas fases acontecerem. A criança, por um lado, tem que ter um desenvolvimento motor adequado que lhe permita, ou neurofisiológico, que lhe permita fazer o desfralde. Por outro lado, precisa de ter competências emocionais para fazer esse desfralde e também competências cognitivas. Em termos de desenvolvimento, o cérebro da criança, ou seja, da nossa espécie, desenvolve-se de forma crânio-caudal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que começa a desenvolver-se daqui para, literalmente, a cauda. Normalmente, o que é que nós vemos no comportamento? Primeiro, os bebés começam a desenvolver toda a sua parte sensorial, ou seja, visão, audição. Depois começamos pela motricidade fina, as mãozinhas, os braços. Vamos percorrendo até chegar às pernas e começamos a andar, certo? Mais ou menos claro para toda a gente. Então, o que é que acontece? Tudo o que tem a ver com o controle dos esfíncteres, ou seja, ser capaz de controlar o esfíncter, ter a bexiga musculada para conseguir ter a sensação de bexiga cheia, tudo o que tem a ver com a maturação do próprio esfíncter, da zona muscular, da bexiga, tudo isto tem um desenvolvimento mais ou menos previsível ao longo do tempo e nós não podemos ensinar, ou seja, nós não conseguimos ensinar o controle do esfíncter a uma criança. Então, o que é que nós devemos perceber em termos de sinais para ajudar, facilitar, guiar a criança no processo do desfralde? Nós devemos perceber se ela consegue, por exemplo, aguentar 2 horas com a fralda seca. Ou seja, no fundo, quase como se usasse a fralda como uma cuequinha. Ou seja, vamos colocar e tirar em momentos mais ou menos previsíveis. Quando, por exemplo, a criança costuma ter já o momento certo para ir fazer o seu xixi, o momento certo para ir fazer o seu cocó, por exemplo, de manhã ou a seguir às refeições. Isto também já nos dá alguma previsibilidade da maturidade do sistema do próprio intestino e do funcionamento aqui da bexiga e de toda esta parte muscular. O facto da criança mostrar interesse, ou seja, a criança ao longo dos primeiros anos vê a mãe, vê o pai a usarem a casa de banho, a irem fazer xixi e em algum momento ela começa a perguntar sobre aquilo, começa a pedir para também fazer xixi, então aí sim nós podemos colocar à disposição o seu pote, nós podemos explicar como é que a coisa funciona. E, essencialmente, quando a criança já não mostra medo, ou seja, muitas crianças, e é normal passarem por alguns medos em relação ao uso da sanita ou ao uso do pote, e esses medos vão passar com o tempo, mas nós não podemos forçar, porque o facto de nós forçarmos a retirada das fraldas traz muitas crianças à clínica. Com o quê? Com enurese, ou seja, perda de xixi,
com encoprese, perdas de fezes, as fezes tornam-se muito duras e ao mesmo tempo começam a sair sem controle da criança. E, por exemplo, nós podemos ter casos de infecções urinárias recorrentes ou casos de vaginismo depois na vida adulta da mulher que têm a ver com esta fase ter sido atropelada. Por isso nós precisamos de, como sempre, respeitar os bebês, seguir o seu desenvolvimento e ir atrás deles. O que é isto das crianças mostrarem estes receios? É quase como, imaginem, quando nós vamos cortar as unhas aos bebês e eles retraem e não deixam cortar as unhas, ou quando nós queremos cortar o cabelo e eles reagem, porque na verdade as unhas e o cabelo fazem parte deles e eles têm alguma dificuldade em libertar-se desses pedacinhos dele. Ora, por muito estranho que isto possa parecer, o cocó e o xixi também faz parte deles. E então eles têm alguma dificuldade também em largar, em deixar que aquela parte saia e que desapareça pela sanita abaixo. Por isso, a ter atenção também a estas questões do medo. A questão motora que falava atrás tem a ver com, por exemplo, a criança é capaz de correr, a criança é capaz de estar sentada durante algum tempo, porque vamos precisar quando estivermos sentados no pote, ou a criança ser capaz de dar pulinhos. Não é por acaso que vocês encontram em alguns artigos da internet o sinal de que se a criança está a conseguir pular nos 2 pés, então é sinal que já podemos desfraldar. Não é sinal que podemos desfraldar, é sinal que ela está a iniciar, ou seja, que é possível que ela já esteja preparada, porque só estamos a avaliar a parte motora e não a outra parte, ou seja, a parte mais cognitiva e a parte emocional. Então, algumas dicas são aquelas que deixávamos há pouco, que é ela manter-se 2 horinhas com a fralda seca, ela dar indicação de que quer fazer xixi ou quer fazer cocó, é mais ou menos a terceira fase. Primeiro a criança começa por dizer, eu já fiz xixi. Depois, mais tarde, ela diz, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocó, mas não consegue ainda controlar o esfíncter e por isso não dá tempo para irmos até à casa de banho. E a terceira fase, em que ela diz, eu quero fazer e consegue controlar o tempo suficiente para nós a levarmos à casa de banho, então é sinal que ela está pronta para iniciar o desfraldo. O Luca dá-nos algumas dicas interessantes para ajudar este processo de desenvolvimento, ou seja, ajudar, não forçar. Como, por exemplo, esta parte em que ele fica sentado muito tempo no pote à espera que o cocó chegue e os seus amigos até adormecem completamente ao lado e até que chega ao grande final. Ou então, sei lá, este processo pode ser bem fácil e bem agradável, começando por situações até cómicas que às vezes acontecem com os mais pequeninos. Por exemplo, não se admire se o seu mais pequenino for ao casa de banho, colocar o pote na cabeça a fazer de chapéu e entrar assim num jantar de amigos que está a receber lá em casa, como se tivesse assim uma coisa fantástica para vos contar. Já sabem, subscrevam o nosso canal se ainda não o fizeram, ouçam os vossos bebês e sejam felizes.